11º mês dos calendários positivistas, Descartes e sacerdócio. Cartaz do busto de Descartes, conforme disponível na Igreja Positivista do Brasil, no Rio de Janeiro. O amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim. Olá a todos, olá a todas, aos interessados no positivismo, aos nossos correligionários, às interessadas no positivismo, as nossas correligionárias. Vamos fazer a comemoração, a celebração do 11º mês dos calendários positivistas. 11º ou 1/10, né, de uma forma mais sintética. Os 1/10 meses referem-se no calendário concreto a Descartes, a filosofia moderna, e no calendário abstrato ao sacerdócio, a função social do sacerdócio. Como de hábito, a nossa comemoração, a nossa celebração terá 3 partes. O calendário concreto, Descartes, né, trataremos da importância do que Descartes representa, né, no calendário. Em segundo lugar, o sacerdócio. Em terceiro lugar, faremos algumas observações sobre os centenários, aniversários celebrados neste mês, né? Bem, este 1/10 mês, no ano de 2020, que é um ano bissexto, ele começa em 7 de outubro e termina em 3 de novembro. Não é? É o 11º mês do calendário positivista. Vejam só, esse 1/10 mês ele representa a filosofia moderna. Então, após os meses da Antiguidade e da Idade Média, nós temos 6 meses da modernidade. Dante, Gutenberg, Shakespeare, Descartes, que é o atual, Frederico e Bichat. Então, para nós, faltam 2, 3 meses para acabar o ano. Filosofia moderna. Né? O que Augusto Comte entendia, né? O que ele celebrava no mês da filosofia moderna? Nós temos que entender que, após a Idade Média, a modernidade apresenta um caráter dúplice, destrutivo por um lado e construtivo por outro lado, e os dois aspectos estão juntos, ou não estão juntos, mas eram concomitantes, ocorriam ao mesmo tempo, e um elemento com muita frequência apoiava, auxiliava o outro. O movimento de destruição era de destruição da filosofia antiga, antiga em relação à modernidade, então a filosofia anterior, a filosofia teológica, no caso, a filosofia teológica da Idade Média, então seria a filosofia católica. Mas quando Augusto Comte vai desenvolvendo a sua filosofia, vai aprofundando o positivismo, a compreensão que o positivismo tem da realidade do mundo, da história humana, ele percebe que essa destruição não é a destruição só da teologia católica em particular, mas tem um caráter mais profundo, que é da destruição das filosofias absolutas, absolutistas, que querem dar uma resposta de uma vez por toda para tudo no mundo, né? Determinar uma única lei natural que responda a tudo, ou estabelecer um único princípio que explique, que reja o mundo inteiro de uma vez só, não é? Depois que Isaac Newton descobriu a lei da gravitação universal, muitos propuseram que a gravitação seria a lei que explicaria o mundo inteiro. Não é? Explica a órbita dos planetas, mas não explica, por exemplo, as sociedades. Então, não é universal. As respostas mais simples para a pergunta absoluta é que Deus, a divindade, as divindades criaram o mundo e regem o mundo. Não é? Mas acontece que a gente sabe que a concepção dos deuses, das divindades, não se sustentam. Não é? Então, na modernidade, nós temos um movimento de destruição da filosofia antiga, então, em particular, da teologia monoteísta católica, mas de modo mais profundo, de destruição da filosofia absoluta. Esse é o lado
destruidor da modernidade, ao lado construtor, construtivo da modernidade. Então, se os pensadores, né, depois da Idade Média, estavam destruindo a filosofia teológica, muitos estavam também, ou muitos estavam ao mesmo tempo elaborando os materiais básicos de uma nova filosofia, de uma nova compreensão da realidade. Quais eram basicamente esses materiais? Os materiais da ciência, ou das ciências, né? O conhecimento da realidade. Né? Primeiro, na classificação das ciências de Augusto Comte, as ciências mais simples e mais gerais, né, constituem-se antes, e as mais difíceis, as mais complicadas, as mais específicas ao ser humano são constituídas depois. Então, os materiais das ciências iniciais, das ciências inferiores estavam sendo constituídas. Matemática, astronomia, física, basicamente, né? Estavam constituindo os elementos aos poucos, né? Estavam constituindo os elementos que permitiriam a elaboração de uma filosofia positiva, uma filosofia renovada. Se a destruição era da teologia católica em particular, mas do absolutismo de modo mais geral e mais profundo, os elementos da ciência servem para elaborar uma filosofia baseada na ciência, mas de modo mais geral para elaborar uma filosofia relativista, que assuma que o ser humano não consegue ter um conhecimento de uma vez por todas da realidade inteira, que sempre haverá aspectos da realidade que nós não conhecemos e não conheceremos nunca. E que nós, mais do que isso, nós não precisamos buscar essas coisas. O ser humano pode viver muito bem mesmo, somente com conhecimento relativo, com conhecimento parcial. Bem, isso de parcial nós temos que discutir também o que significaria, mas enfim, nós não precisamos do absoluto para viver e para viver bem. O relativo nos basta e é a única coisa que nós temos acesso. O que é também importante notar é que dois aspectos, né? Esse movimento de destruição e construção era muitas vezes realizado pelos metafísicos. A metafísica é aquela forma de entender o mundo, aquela forma de filosofar que se constitui na teologia degradada. Então não temos mais as divindades explicando o mundo, temos essências, espíritos, entidades que explicam. Simplesmente tira-se Deus ou deuses e põe-se entidades vagas, né, para explicar o mundo, mas o procedimento mental basicamente é o mesmo. A metafísica, então, destrói a teologia, ajuda a criticar a metafísica basicamente é crítica, é destrutiva, destruidora, mas ela destrói a teologia e ela ajuda a tender para a positividade, né? Aponta na direção da ciência, mas a metafísica mantém-se absoluta, ela não acede ainda à relatividade da ciência. Por isso não é ciência. Ela continua buscando as causas e não as leis naturais, os princípios aqueles princípios que ligam diferentes fenômenos em relações de sucessão. Acontece um, acontece o outro em seguida, mais ou menos em seguida, ou os de sucessão ou de coexistência, em que acontece um e acontece o outro ao mesmo tempo. Isso não é relação de causalidade, são leis científicas. A relação de causalidade supõe ainda causas, uma coisa que força o mundo em uma certa direção, que causa o mundo. As leis naturais dizem uma coisa vem antes e outra coisa vem depois. A que vem antes não é a causa, não produz a que vem depois. A busca das causas é ainda a mentalidade absoluta, absolutista, própria à teologia e à metafísica. Bem, então, vejam só, a modernidade, então, é esse duplo movimento de destruição da teologia e do absolutismo de um lado, de construção
dos princípios científicos, de maneira particular, mas de maneira mais ampla, de constituição de uma filosofia positiva. Veja, eu não estou falando de filosofia científica, estou falando de filosofia positiva. E essa diferença é muito importante. Esse duplo movimento, muitas vezes, era feito pelos metafísicos, seja para destruir, seja para criar, seja para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Mas é claro que também no movimento de construção também havia aqueles espíritos, aqueles indivíduos, né, que já elaboravam com um espírito plenamente relativo, não é? Abandonando já muito o absolutismo teológico metafísico. Enfim, isso aí é só para explicar essa transição toda. Mas é necessário notar também que o movimento de construção, o grosso do trabalho inicialmente era o trabalho de elaboração dos materiais científicos, que são somente preparatórios. A ciência explica a realidade, explica o mundo. Explica o mundo e aí vai se aproximando. Explica o mundo em geral, explica a vida e aí começa a explicar o ser humano, a sociedade e o ser humano individual. Bem, quando a explicação do ser humano em sociedade, ser humano individual, começa a ser estudado, e a gente elabora a moral, a moralidade, o que Augusto chamava de síntese. Bem, nesse movimento de construção, né, muitos pensadores também elaboraram sistemas ou sínteses morais. Mas esses pensadores, muitos deles sendo metafísicos, pretendiam uma síntese que era objetiva, o princípio unificador, explicador, era encontrado fora do ser humano, supostamente na realidade. A gravitação universal, por exemplo, ou na teologia seriam os deuses, né, porque Deus supostamente existiria de maneira objetiva. Bem, no movimento de construção, então, foram propostas também sínteses provisórias, né, fadadas ao fracasso, porque eram metafísicas também, né, críticas, né, meramente transitórias, mas que procuravam explicar, né, entendiam que tinham que explicar o mundo, né, com a pesquisa científica, mas eram necessários também princípios explicativos e princípios reguladores do ser humano. Nesse movimento amplo de destruição, de construção, e aí construção, de obtenção dos materiais da ciência e elaboração de sínteses parciais, Descartes é o grande método, desculpa, é o grande nome, é o grande realizador disso. Houve outros também igualmente grandes, por exemplo, Leibniz, que viveu um pouco depois de Descartes, enfim, porque viveu um pouco depois é que não é o nome do mês, né? Mas Descartes realizou esses vários movimentos de destruição da teologia, né? Pôs abaixo a moralidade católica, escolástica, né? Fez tábula rasa da moralidade escolástica e elaborou princípios científicos da matemática, né? Tem obra em matemática propriamente dita, em álgebra, em geometria, em física na óptica, né? E assim por diante. E procurou também elaborar uma síntese geral, né? Explicando o universo e explicando o ser humano. E, além disso, Descartes, na obra matemática, ele uniu a uma elaboração abstrata, né, que é a álgebra, né, as equações y igual a x mais b, por exemplo, que é a equação da reta, né, ou da reta, a geometria, que é a descrição dos sólidos no espaço, né? Temos aí o que se chamou de geometria analítica. Augusto Comte detestava esse nome geometria analítica, porque isso não é uma geometria analítica, não faz análise, é a geometria geral, não é? Em que você une o abstrato da álgebra ao concreto da geometria. Você junta, você unifica âmbitos da matemática. Essa ligação entre o abstrato e o concreto, essa ligação entre âmbitos do conhecimento humano, Augusto Comte via isso como um movimento importantíssimo. Na verdade, todo o positivismo, além de ser um sistema de educação,
quando tratarmos do sacerdócio mais adiante nesta conferência, nós trataremos disso, né? Além do positivismo ser um grande sistema de educação, a base dessa educação é a ideia de organizar todo o conhecimento da melhor maneira possível a partir de poucos princípios organizadores, é criar uma síntese. Então, essa vinculação entre o abstrato e o concreto é um exemplo de uma síntese operada por Descartes na matemática. E, a matemática é a primeira das ciências, né? É a mais geral, porque é forma, extensão e número. Forma, extensão, número, forma e movimento, né? Assim, tudo que existe concretamente tem esses três atributos, pelo menos, né? Além de outros, mas enfim, basicamente esses três. A matemática é a ciência mais básica, e essa vinculação que Descartes realizou entre o abstrato da álgebra ao concreto da geometria serve de exemplo na matemática e serve de exemplo para todas as demais ciências. E serve, um exemplo também a ser respeitado, a ser meditado na elaboração da moral, que é a ciência por excelência. É a sétima ciência, é a mais complicada, é a mais importante e é ela que organiza todas as demais. Então a matemática lá no início apresentou esse processo importante, foi meditada, né, por Augusto Comte na moral, e foi ampliado esse procedimento a todas as demais ciências, a partir dos imperativos da moral. E aí é revertido para a matemática. Essa é a síntese positivista, essa é a síntese que Augusto Comte elaborou. Então, Descartes tem esse papel fundamental. Ele é representativo de diversas maneiras, em diversos sentidos, desses movimentos característicos da modernidade. Vejam só. Destruição da teologia, destruir, por abaixo. Aí sobram ali alguns restos que podem ser reutilizados. Aí a construção de uma nova síntese com os materiais da ciência, mas aí procurando se elaborar uma síntese na moral, né, com a moral organizando a realidade humana, a realidade mental, a realidade intelectual, a realidade afetiva, a realidade prática. Descartes realizou isso, né, e esse movimento se culmina, né, tem a sua culminação no positivismo, quando o movimento de destruição se encerra, né, o positivismo não nega, não se preocupa em negar Deus, considera que Deus já foi ultrapassado, pertence aos museus, né, são belíssimas concepções, muitas vezes, algumas nem tanto, mas enfim, basicamente são concepções que pertencem aos museus, às bibliotecas, né, foram deixadas para trás, e é necessário nós construirmos uma nova síntese. A ciência fornece elementos importantes. Por quê? Porque a ciência descreve a realidade, diz como é que o mundo funciona. Primeiro o mundo material, o mundo da física, da matemática, da física, depois o mundo da vida, com a biologia, e aí passa a estudar o mundo humano, que é o mundo social e o mundo individual. Quando Augusto Comte funda a sociologia e depois a ciência da moral, não é? Ele explica o ser humano em sociedade, explica o ser humano individualmente tomado, e a partir disso ele elabora uma concepção geral que explica toda a realidade. Não explica toda a realidade, né? Se fosse para explicar tudo, nós estaríamos em volta no âmbito do absoluto. Explica tudo aquilo que nós temos acesso, tudo aquilo que o ser humano produz, não é? Produz intelectualmente, produz na prática, produz afetivamente, com os sentimentos e assim por diante. Então, toda a produção humana é organizada a partir de alguns princípios. Essa é a síntese positivista. Aquilo que Descartes realizou no século XVII, Augusto Comte cumpriu efetivamente no século XIX. Descartes realizou isso já na modernidade, né? São Paulo fez isso no início, enfim, no final da Antiguidade, né? Que desagou aí na Idade Média, e Aristóteles realizou do ponto de vista científico
na antiguidade. Então, Augusto Comte é o continuador científico de Aristóteles e de Descartes, e é o continuador religioso de São Paulo. É o continuador, mas de um ponto de vista positivo, não é? Deixando de lado a teologia, deixando de lado a metafísica e avançando inclusive sobre os particularismos da ciência, porque a ciência é toda analítica, especializada, especialista e nunca tem uma visão geral. E os cientistas fazem questão disso. Em alguns casos, geralmente, isso é bom para a análise da ciência, mas para uma concepção geral da realidade é desastroso. Então, Augusto Comte, inclusive, nesse sentido, ultrapassa a ciência também. Ultrapassa, não para dizer que a ciência não presta, mas para ter clareza que a ciência é parcial, é específica e que, enfim, se considerarmos apenas cada uma das suas áreas isoladamente, a matemática, a astronomia, a física, a química, biologia, a sociologia, nós ficaremos somente nesses particularismos. Temos que ter uma concepção geral do ser humano. Essa visão geral é a síntese. Então, Augusto Comte ultrapassa a teologia, a metafísica e até a ciência ao elaborar a sua síntese positiva. É por isso que eu falei antes que Augusto Comte faz uma síntese que é positiva e não uma síntese científica. Bem, vejamos o que mais nós podemos falar aqui a respeito do mês da filosofia moderna. Não é? Bem, eu falei que Descartes propôs a sua síntese. Outros autores que elaboraram sínteses, né, também foram Francis Bacon. Bacon é o chamado pai do empirismo, né? Propôs uma síntese, e Leibniz, né, que é um dos fundadores do cálculo infinitesimal, do cálculo matemático. Não é? Leibniz era um espírito universal, né? Quando eu digo espírito, não é um espírito, um fantasminha, uma fumacinha. O espírito era uma inteligência, era um ser humano, era um indivíduo, né, com uma preocupação universal. Enfim, se tivesse nascido antes de Descartes, poderia ser ele o nome do mês. Descartes nasceu antes, realizou sua obra importantíssima e, enfim, é o nome do mês. Mas, enfim, Bacon, Descartes e Leibniz propuseram sínteses objetivas, né, propondo que o princípio explicativo organizador do mundo estaria fora do ser humano. Isso não funciona, o princípio organizador da realidade humana é o próprio ser humano, por isso que é uma síntese subjetiva. Não é? Vejamos o que mais. Uma outra coisa interessante, eu já citei, mas vale a pena insistirmos. A obra científica de Descartes é uma obra de continuidade, né? Quando ele desenvolve suas pesquisas na matemática, elabora o gráfico cartesiano em homenagem a René Descartes, né? Quando ele elabora a sua geometria geral, né? Ele se baseia nas pesquisas feitas anteriormente. Então, a pesquisa científica construtiva de Descartes tem claramente um sentido de continuidade histórica. Ele se afirma como ser humano mesmo, aí, né, ao afirmar a continuidade. A obra filosófica de síntese dele, aí ele propõe uma ruptura. Ele faz tábula rasa, ele diz, tudo que veio antes eu vou ignorar, eu vou desprezar. Ele joga fora, em particular a filosofia escolástica, aquela elaborada por São Tomás de Aquino, no século XIII, 12 ou 13. E aí quando ele realiza essa tábula rasa, ele evidencia o espírito destrutivo, crítico da metafísica, que destrói, que nega a historicidade. Tudo aquilo que nega a historicidade é metafísico, é destruidor. Não é? Nós devemos sempre dar continuidade à história, mudando o que pode ser mudado e melhorando tudo aquilo que pode ser melhorado. Nós temos a nossa continuidade. Nós estamos onde estamos hoje graças aos esforços dos nossos antepassados. Bem ou mal, nós estamos onde estamos graças a eles. De preferência, nós valorizamos aqueles que ajudaram, que melhoraram o ser humano e a humanidade. Mas, às vezes, até a gente que fez coisas ruins,
participou do movimento histórico. Bem, isso também, né, essa avaliação difícil, delicada, esse julgamento delicado, né, do que nós devemos aos nossos antepassados, de como lidar com o legado dos antepassados, isso é uma avaliação relativista da história, que exige o espírito positivo, do positivismo, para se realizar. Enfim, o que eu queria comentar de qualquer maneira era isso, né? Na obra científica construtiva de Descartes dava sequência à continuidade histórica, e na parte filosófica, na sua síntese, ele destruiu o que vinha antes. Na verdade, mesmo esse movimento de destruição acaba se incorporando, sendo revelador do movimento histórico de que Descartes participava, não é? Mas ao participar desse movimento histórico, a característica desse movimento histórico em particular era o de destruição, de negação da sua historicidade, por mais que fosse histórico e tivesse sua própria historicidade. Também, devido a esses vários elementos, né, Descartes não apenas é valorizado como o titular do 11º mês do calendário positivista concreto, que é o calendário histórico, ele também é valorizado como o homenageado no dia da semana, no 7º dia de cada semana. Augusto Comte dedica, né, os nomes de cada um dos dias da semana a vários elementos, né? Basicamente, em português nós temos segunda-feira, terça-feira, que é uma origem portuguesa. A feira é de férias, de festa, né? A segunda festa, a terceira festa, até sábado e domingo, né? Domingo seria a primeira festa, em português. Então, aqui no Brasil, em Portugal, em antigas colônias portuguesas. Mas nos outros países neolatinos, nós temos Lunedia, Martedia, Venerdia, que é o dia da Lua, dia de Marte e assim por diante. Esses nomes, Lunedia, Martedia, Venerdia e assim por diante, lembra-nos, né, de nossas origens fetichistas, politeístas e monoteístas, dos vários monoteísmos. Além desse nome, desse caráter histórico mais geral, Augusto Comte atribui aos nomes dos dias da semana nomes de tipos concretos. Né? São 7 dias da semana, então são 7 dias. Homero, Aristóteles, César, São Paulo, Carlos Magno, Dante e o último, que corresponderia ao domingo, Descartes. Né? Seriam os grandes e principais agentes da evolução humana própria ao Ocidente. Né? Então, vejam só, a Descartes realmente é um tipo para ser homenageado de diversas maneiras, para realmente ser homenageado e respeitado. Bem, cada mês positivista tem 4 semanas, cada semana com 4 dias. Cada semana tem um titular, um chefe na semana que representa um grande aspecto, né, daquele mês. Quais são os chefes das semanas? Bem, além de Descartes, que dá nome ao mês, nós temos Tomás de Aquino, Francis Bacon, Leibniz e David Hume. Bem, como eu falei, Descartes representa o caráter dúplice da filosofia moderna, construtivo e destrutivo, a busca de uma síntese, de uma nova síntese, não teológica, e a associação, a vinculação do abstrato com o concreto. Então, Descartes tem muitos atributos, muitos títulos de glória. Tomás de Aquino representa a filosofia metafísica da decadência do catolicismo. Não é? Augusto Comte considerava que Tomás de Aquino já era metafísico, ou que a sua teologia tendia para a metafísica. Né? Tomás de Aquino elabora a partir de Aristóteles, não é? Então já é um caráter metafísico, e é a decadência da filosofia católica.
Francis Bacon, é porque há dois Bacon, né, dois grandes pensadores Bacon, o Rogério e o Francis. O Rogério foi um antecessor, o Rogério Bacon, né, foi um antecessor de Tomás de Aquino, então ele até está no calendário positivista na semana de Tomás de Aquino. Francis Bacon foi do século XVI, né, foi ministro de Henrique VIII, né, do rei inglês que criou a igreja anglicana, mas Bacon representa aí, de um modo geral, os pensadores que estudaram o ser humano tomado individualmente. Então temos aí, por exemplo, Bacon e Thomas Hobbes. Mas além de serem os investigadores do ser humano tomado individualmente, é também um pouco os empiristas, né? Bacon é o pai do empirismo, Hobbes também era empirista. Hobbes, além disso, é considerado por Augusto Comte como o maior pensador da Inglaterra. Ele faz essa observação na síntese subjetiva, o maior pensador inglês. Bem, a semana de Leibniz, a terceira semana do mês de Descartes, representa os pensadores que entenderam, que pesquisaram o ser humano de um ponto de vista coletivo. É a coletividade humana, né? O ser humano em sociedade, entendendo o ser humano como um ser social. Como eu comentei, o próprio Leibniz era um espírito universal, propôs uma síntese, né, objetiva, e, enfim, fez muitas investigações morais, filosóficas, sobre o entendimento humano, na matemática e assim por diante. Era um grande pensador mesmo, Leibniz. E a última semana é a semana de David Hume. David Hume, também em inglês, é a semana que compreende os pensadores que desenvolveram filosofias da história, né, concepções históricas do ser humano. O ser humano tomado em sociedade, mas ao longo do tempo, entendendo que a sociedade muda com o passar do tempo. Por exemplo, David Hume tem os diálogos sobre a religião natural, mas de um ponto de vista histórico, né, de evolução humana, ele tem história natural da religião, né, em que ele propõe lá a sequência fetichismo, politeísmo, monoteísmo, que Augusto Comte adota posteriormente. Nessa semana nós também temos Adam Smith, né, que é o pai lá, o escritor da Riqueza das Nações, mas que escreveu também História da Astronomia. Nesse livro, Adam Smith mostra como a astronomia foi mudando de concepção com o passar do tempo, e como essas concepções da astronomia mudavam também de acordo com a religião, se era fetichista, politeísta, monoteísta e assim por diante. Temos nessa semana também, por exemplo, o Hegel, né? Então, e Condorcet, né, que é o pai espiritual de Augusto Comte, é um antecessor imediato de Augusto Comte. Né? Então, são aqueles que desenvolveram filosofias da história. Né? Quando a gente fala aqui em filosofias da história, não são abstrações, não, são concepções históricas, são relatos históricos. Só que não se preocupam, não é uma história concreta, não se preocupa com o detalhezinho histórico. São grandes concepções, né, em que os detalhes são considerados como tais, como detalhes. O que importa são as grandes linhas do movimento histórico humano. Bem, vamos fazer uma pausa. Daqui a pouco retornamos com a comemoração do mês do sacerdócio no calendário concreto. Então, retomamos aqui a exposição. Vamos fazer a celebração do 11º mês do calendário abstrato, calendário positivista abstrato, correspondente esse mês ao sacerdócio. O sacerdócio é a segunda das funções normais, as funções sociais, sociológicas normais, né, próprias à existência normal da humanidade. Quando a humanidade for finalmente e felizmente regulada pelo positivismo, de acordo com os parâmetros do relativismo, do pacifismo, da fraternidade universal, né, orientados pelo conhecimento científico da realidade. O sacerdócio é extremamente importante. Ele é extremamente importante.
em termos gerais, né, em termos sociais amplos, ele é importante porque é um dos governos da sociedade, é o governo espiritual, que atua em paralelo, em concorrência, não em concorrência para ser contra, mas paralelamente, né, ao governo temporal. O governo temporal é o governo material, é o Estado, por assim dizer, e o governo espiritual é o governo do aconselhamento, da moralidade, da opinião, é o que muda as ideias, os valores, muda a conduta a partir de questões íntimas, internas. O governo temporal muda o comportamento, a conduta de uma perspectiva externa, constrange fisicamente os indivíduos. O que modifica, o que recomenda, o que muda internamente é o poder espiritual, é o sacerdócio. Bem, como o positivismo é uma religião, é religião da humanidade, quem regula, quem mantém, quem constitui a religião, quem corporifica a religião, é o sacerdócio. Então, do ponto de vista estrito da religião da humanidade, é a função mais importante, não é? Porque é ele quem regula, sugere, organiza, propõe, assim por diante. A quantidade de observações de Augusto Comte sobre o sacerdócio é enorme, é enorme. No catecismo positivista são umas 10, 12 observações, mas na política positiva há volumes inteiros só com observações sobre o sacerdócio. Então, é uma quantidade enorme de observações. O que eu vou apresentar aqui é um resumo, são comentários breves de exposições que são muito longas e uma quantidade enorme de observações sobre os mais variados aspectos. Vou apresentar somente aqui o básico do básico do básico do básico, muito pouquinho. Bem, em termos gerais, né, a responsabilidade e a legitimidade do sacerdócio se baseia nessa consideração. Nenhuma sociedade pode desenvolver-se e conservar-se sem um sacerdócio qualquer. Por quê? Porque o sacerdócio é quem estabelece os princípios morais, é quem estabelece o que é bom e errado, bom e mal, bom e feio, belo e feio, né? Justo e injusto. O sacerdócio é necessário de qualquer maneira. Só o Estado impondo a ordem material não basta. Aliás, se for somente o Estado impondo a ordem material, imediatamente os cidadãos ou súditos vão acusar o Estado de prepotência, truculência. O Estado agindo somente materialmente é violento, é pancada. Não é? A organização social só é aceitável se ela for aceita legitimamente, se, de um ponto de vista subjetivo, se na nossa cabeça, no nosso coração, nós aceitarmos uma organização social, essa ordem social, essa organização social será aceitável. Então, é necessário sempre algum sacerdócio, algum tipo de sacerdócio. Bem, uma sociedade positiva exige um sacerdócio positivo. Uma sociedade pacifista exige um sacerdócio que seja pacifista e um Estado que deixe de atuar, ou diminua a violência que exerce sobre as pessoas. Ou por outra, né, para que o Estado também diminua essa ação física sobre as pessoas têm que aceitar o sacerdócio orientando, sugerindo, aconselhando, etc, etc, etc. Então, o sacerdócio positivo é fundamental para uma sociedade pacifista, pacífica, correta, justa, fraterna, etc, etc, etc. Pode-se dizer até que é a principal instituição social. Se nós queremos uma sociedade melhor, mais justa, de novo, insistirei mais uma vez, se nós queremos uma sociedade mais justa, fraterna, correta, em que a felicidade humana se realize, nós precisamos ter um sacerdócio atuante, um sacerdócio positivo, que fale para a humanidade, em nome da humanidade, e que atue sobre a humanidade, com base no relativismo, na fraternidade humana, no altruísmo, e que rejeite as ficções teológicas, as ficções violentas, que rejeite, condene veementemente a violência, a enganação,
deixe de apelar para princípios inverificáveis, inúteis. O inverificável não é necessariamente inútil, né? Mas, de qualquer maneira, princípios que podem ser inúteis porque não tem serventia nenhuma. Não é? Então, o sacerdócio é realmente central, é realmente fundamental. Não é uma questão do positivismo isso. O positivismo sistematiza essas questões, essas concepções e afirma claramente que o sacerdócio é necessário. Mas se nós sairmos do positivismo, falar-se-á ou falarão que as pessoas têm que respeitar mais umas às outras, têm que ser mais tolerantes, têm que ser mais pacíficas, têm que rejeitar a violência, têm que entender que o ser humano é múltiplo e assim por diante. São várias afirmações, muitas delas vagas, mas são esparsas, que não têm uma sede específica, não tem um órgão claro falando pela coletividade, para a coletividade, em prol da coletividade. O que o Auguste Comte faz é afirmar, olha, isso tudo é mais ou menos correto, mas nós precisamos de um órgão centralizado que tenha autonomia e tenha legitimidade para falar. E ao falar, a sua fala tenha consequências verdadeiras, tenha consequências efetivas sobre a realidade. É necessário ter um sacerdócio claramente constituído, representando a humanidade e orientando a coletividade em prol do bem comum. É necessário isso. Não é? A vagueza dos valores sociais resulta em que os valores sociais se tornam vagos e, portanto, se tornam ineficientes. E aí se tornam inúteis. Né? Viram conversa fiada, que ninguém leva a sério, ninguém respeita. Né? Nós precisamos, então, de órgãos específicos respeitados. Isso é o sacerdócio. Né? Então, não é como muitas pessoas falam, que não é uma loucura de Augusto Comte, não é uma alucinação. É uma concepção clara e extremamente realista das necessidades humanas e das possibilidades práticas de realização do ser humano, de organização social humana. Bem, pelo que estamos comentando, o sacerdócio tem as mais variadas e as mais amplas responsabilidades. A primeira delas é a educação. O sacerdócio é o responsável pela educação, pela instrução, em primeiro lugar. E a instrução, as salas de aula devem ministrar cursos universais e gratuitos. Tem que ser para todo mundo, pobre, rico e classe média. Todo mundo tem que ficar junto, tem que ouvir os mesmos mestres e, ao ouvir os mesmos mestres, tem que respeitar os mesmos mestres. A base de ação do sacerdócio é esse respeito comum, esse respeito compartilhado. Por isso, o ensino tem que ser universal para todos, mesmo porque, para nós entendermos a realidade, nós temos que ter um pouco de instrução. Não é? Para nós entendermos o relativismo próprio ao ser humano, nós precisamos de instrução. E tem que ser gratuito esse ensino. Gratuito, porque a educação que nós temos hoje é o tesouro moral, intelectual que nós herdamos gratuitamente dos nossos antepassados. Quando os grandes pensadores, os grandes autores, os grandes educadores elaboraram suas obras, eles deixaram para a posteridade. E esse deixar para a posteridade é um deixar gratuito. O ensino tem que ser gratuito. Ou seja, não se pode cobrar pelo ensino. Isso é diferente de os professores serem pagos, de os sacerdotes serem pagos. A coletividade tem que pagar. Mas os alunos não podem ser cobrados. O ensino tem que ser, então, universal e gratuito. Com base nessa educação universal e gratuita, o sacerdócio ele deve atuar no que Augusto Comte chamou de ser um juiz no sentido bíblico. Então, lá na Bíblia fala assim, juízes. Eles cumpririam 3 funções. Essas funções são de conselheiro, consagrador e regulador.
O conselheiro é aquele que dá conselhos, que dá sugestões, né? De novo, conselhos, consagrações e regulações, sempre com base na educação comum. Eu falei que a educação é instrução, mas é também a educação moral, é a disseminação de valores morais, de orientação de sentimentos altruístas. Então, é o estímulo do altruísmo e a orientação altruísta das ideias e das nossas condutas quaisquer. E essa é a educação. Não é? Então, é a instrução sobre como funciona a realidade cósmica e humana e a orientação altruísta de sentimentos, ideias e atos. É essa educação que é a base, é o núcleo, não é, da ação do sacerdócio. De qualquer sacerdócio, mas do sacerdócio positivo em particular. Bem, conselheiro, consagrador e regulador. Conselhos, não é? Vai sugerir mais individualmente, olha, faça aquilo, não faça aquela outra coisa. Em tal situação, o melhor é ele por aqui e não por ali. Não é? Dar conselhos. Consagrar, não é? Dizer que uma instituição é boa e que tem que ser respeitada e tem que ser valorizada. Ou que a ação de um certo grupo, de um certo indivíduo é boa e é correta. Excepcionalmente, também a consagração negativa, dizendo que tal grupo ou tal indivíduo são ruins, são nefastos, têm que ser combatidos, têm que ser rejeitados. Corrupção, assassinatos em massa, achacamento, são condutas que têm que ser combatidas. São exemplos fáceis, né, do que eu chamei aqui de uma consagração negativa. Mas o que importa, Augusto Comte insiste muito nisso, nós devemos basicamente afirmar, né, dizer o que é bom, o que é correto, e deixar para um lado muito secundário a condenação ou a negação do que é ruim. Bem, regulação. Regulação aí é um aspecto mais social mesmo, né, que é de lidar com os conflitos entre os grupos, por exemplo, entre as classes sociais, entre patrões e empregados. Não é? É necessário que haja uma regulação. Não é? Desde meados do século XX, há a regulação por meio do Estado, né, o que se chamou de corporativismo, mas a melhor regulação é aquela que se dá pelos próprios patrões e pelos próprios empregados, né, em que uns e outros percebem que suas ações têm que ser modificadas, têm que ser mediadas, e que é necessário adotar parâmetros comuns, não é, entre uns e outros para se chegar a algum equilíbrio. Um equilíbrio instável que seja, mas para que se chegue a algum acordo, não é? A regulação entre os conflitos nos conflitos sociais. Eu citei aqui conflitos de classe, mas conflitos familiares, conflitos profissionais, conflitos entre países, entre civilizações e assim por diante, né? Regulação. Então vejam, conselhos, consagrações e regulações, não é? Além da educação propriamente dita, a atuação do sacerdócio é extremamente ampla, é extremamente diversificada e é fundamental para qualquer sociedade. Não é? O que Augusto Comte faz, de novo, né, já disse, vou repetir, o que Augusto Comte faz é dizer que todas essas tarefas têm que ser concentradas para ter órgãos claros, que tenham poder de persuasão, mas que também possam ser cobrados pelas suas condutas e pelos resultados de suas ações. Não é? A identificação clara do agente permite que esse agente, que esse indivíduo, dotado de uma certa responsabilidade, seja cobrado pelo seu comportamento individual, se é honesto, desonesto, inteligente, burro, assim por diante, mas também pelos resultados, pelas consequências de suas decisões. A ausência de órgãos claros torna os valores vagos e irresponsáveis. Portanto, irresponsáveis significa irresponsabilizáveis, impassíveis de responsabilização, de atribuição de responsabilidade, de culpa mesmo. Não é? Bem,
O sacerdócio, ele regula a vida pública, assim como a mulher regula, no âmbito doméstico, a vida íntima. Não é? São funções paralelas. Não é? O sacerdócio regula a vida prática a partir principalmente das ideias, mas também mobilizando os sentimentos. A mulher regula a vida doméstica usando as ideias, mas basicamente usando os sentimentos. É inverso, mas os recursos são basicamente os mesmos, mudando os âmbitos de atuação de cada um deles. Né? Para que o sacerdócio positivo seja digno, tenha dignidade, tenha responsabilidade, seja aceito, seja capaz de persuadir, ele tem alguns requisitos e algumas restrições. Todo sacerdote positivista é obrigado a casar-se. É obrigado. Enquanto o sacerdócio católico era proibido, e é ainda proibido de casar-se, não é? Isso aí foi necessário para evitar a dispersão da riqueza da igreja, né? E manter uma certa estrutura coerente na igreja durante a Idade Média. O sacerdócio positivista tem necessariamente que se casar. Por quê? Para entender o que são os sentimentos de afetividade, para deixar-se influenciar pelos sentimentos afetivos, pelo amor, de apego, de veneração e de bondade. Se o sacerdócio vai apelar para os sentimentos altruístas, para regularizar a conduta pública, ele mesmo tem que saber o que é, como funciona, ele tem que ser objeto desses mesmos sentimentos. E a melhor forma, na verdade, a única forma efetiva, é tendo sua própria família, casando-se, não é? Tendo filhos, adotando filhos, não é? É necessário casar-se. Augusto Conte estabelece que um sacerdote só vai poder ser sagrado, sacerdote pleno, se for casado. Então é muito claro isso. Não é? E isso como requisito. Há outros, mas o do casamento é o mais amplo, né, e que exige responsabilidades grandes, né, muito claras. Mas o sacerdócio também tem que abrir mão com clareza do poder e do mando, ou do poder da riqueza e do poder do mando. O sacerdócio não pode ser chefe político, não pode disputar cargo político. E o sacerdote não pode ser rico. Não é que não possa propriamente ter seus bens, não possa ter um computador hoje em dia, não possa ter um carro para ir e vir. Mas ele não pode ser rico, ele não pode ser um chefe industrial, não pode ser dono de loja. Ele não pode ter poder de mando nem o poder da riqueza. Por que isso? Para que ele, quando aconselhar, não seja nunca suspeito, individual ou coletivamente, nunca seja suspeito de aspirar ao mando ou à riqueza. Ele não pode querer, não pode ter, né? Um sacerdote que aspire à riqueza, por exemplo, ser chefe de indústria, é um sacerdote que vai estar corrompido aí já basicamente, de maneira muito elementar. E mais do que isso, a atividade prática, as atividades práticas conduzem-nos para conflitos muito claros, né, constantes, devido aos mais variados motivos. Mas a atividade prática também estimula, e não tem como não estimular, os sentimentos egoístas. Não é? Muitas atividades exigem o estímulo de sentimentos egoístas. Por exemplo, um político tem que querer mandar, tem que querer dominar os demais. Bem, é o espírito de mando, é o orgulho, que é um dos sentimentos egoístas, é uma das formas de egoísmo mais sociais. Augusto Conte diz isso, mas ainda assim é egoísmo. É egoísmo. Então ele não pode, não há como querer ser orgulhoso, querer mandar, ter esse egoísmo, e ao mesmo tempo orientar sua ação para fins plenamente
altruístas. O sacerdócio tem que ser cuidadosamente, criteriosamente altruísta, tem que sempre desenvolver o seu altruísmo, tem que sempre corrigir o seu egoísmo, tem que sempre orientar-se em direção ao altruísmo. E o egoísmo, sendo em maior número, né, os instintos egoístas sendo em maior número e sendo mais intensos que o egoísmo, que o altruísmo, eles muito facilmente podem perverter as nossas ações. Para que o sacerdócio nunca corra qualquer risco nesse sentido, ele tem que abrir mão do mando e da riqueza. Não correr o risco pessoalmente e suas ações não serem postas em dúvida coletivamente. Augusto Conte recomenda, né, que na era normal o sacerdócio seja mantido pelo conjunto de fiéis, não é? Pelas doações, pelo dízimo e enfim, nas suas funções educacionais, seja mantido pelo Estado. Bem, como nós estamos longe do estado normal, ainda estamos muito na época, temos ainda muita teologia, muita metafísica, muita guerra, muito absolutismo, muita confusão mental e moral e prática, não é? Enfim, os sacerdotes devem ter a sua casa, devem ter seu carro, devem ter uma vida padrão aceitável de vida. Não devem morrer de fome, mas tem que ter, enfim, lá seus bens, não é? Mas ter seus bens não significa, de novo, não significa ser rico. Da mesma forma, não significa querer ter o poder, não é? Isso é muito importante. Vejamos o que mais. Algo que eu já observei aqui, mas vale a pena citar textualmente, né? Quanto mais importante for o sacerdócio, mais pacífica será a sociedade. Ou por outra, para que uma sociedade seja cada vez mais pacífica, a atuação do sacerdócio é cada vez mais ampla. Não é? Uma sociedade, um grupo de pessoas que ouve o aconselhamento e age em função do aconselhamento, é uma sociedade mais positiva. Uma sociedade que precisa que o Estado mande fazer as coisas é uma sociedade menos positiva, é uma sociedade ainda meio agressiva. Bem, então, uma sociedade positiva é aquela que tem uma atuação sistemática do sacerdócio, né, na qual há a rejeição sistemática e completa de qualquer violência na sociedade. Né? O sacerdócio, cita Augusto Conte, o sacerdócio deve estigmatizar radicalmente, por ser tão anárquico como retrógrado, todo o processo militar dos superiores ou dos inferiores. Então, qualquer ação violenta da parte dos inferiores, do povo, quanto dos superiores, dos líderes políticos, dos chefes da indústria, dos ricos, né? Todo emprego da violência é tanto anárquico, deixa as coisas uma baderna, quanto retrógrado, joga a sociedade para trás, quando tem que ir para frente. Então é necessário rejeitar qualquer tipo de violência e apelar sempre para o aconselhamento. Rejeitar violência não significa não ter conflito. Conflito, para Augusto Conte, é diferença de opinião, é diferença de perspectiva, é ter diferença de interesse. E essas diferenças têm que ser resolvidas por meio da mediação, do aconselhamento, do apaziguamento. Nunca por meio da violência. A única aceitação da violência é quando houver um crime, assassinato, roubo com emprego da força, ou roubo simplesmente, né, ou crimes mais bárbaros, ou quando um país, por algum motivo, resolver invadir o outro, aí é guerra, né, aí é necessário empregar a violência, não há o que se discutir. Mas, veja, mesmo essas situações têm que ser encaradas como sendo excepcionais, cada vez mais raras. Não é? Enfim, o ser humano é imperfeito, né? No limite não é possível acabar totalmente com os crimes, mas, enfim, quanto menos crimes, melhor. É essa a ideia. Augusto Conte identifica 3 ou 4 graus,
3 ou 4 graus no sacerdócio, né? Graus de adesão ao sacerdócio, né? De identificação com o sacerdócio e de apresentação dos atributos morais, intelectuais e práticos próprios ao sacerdócio. Os aspirantes, né, são aqueles que vivem às custas do sacerdócio, mas as custas não é num sentido negativo, né? Precisam do sacerdócio para se manter. Então, são aqueles que têm um gênio poético ou filosófico, são os cientistas ou os artistas, né? Mas são aqueles que são só artistas ou só cientistas ou só filósofos, né? Tem apenas um aspecto da sua natureza desenvolvida. E os demais não têm o desenvolvimento ou a energia suficiente. E a energia significa a coragem e o desejo de manter-se com clareza naquela perspectiva. Então, são os aspirantes. Depois, há os noviços, né? Os noviços são aqueles que têm interesse, né, pelo sacerdócio e vão começar a orientar sua vida, né, na direção do sacerdócio com mais clareza. Eles obtêm esse grau com 28 anos de idade. Não é para criança, não é para adolescente, não é para adulto jovem. O sacerdócio claramente é para pessoas maduras, que já têm experiência de vida, já experimentaram a vida, sabem o que é necessário fazer para se manter, para discutir, para participar dos debates políticos, para os debates sociais, não é? Já tiveram sua cota de tristeza, de alegrias, sabem o que é necessário fazer para sermos felizes, para sermos amorosos, para sermos altruístas, não é? Então é necessário experiência de vida. Aos vigários, o terceiro grau, né? Aos vigários ou suplentes. É um grau conferido com 35 anos de idade, quando o noviço confirma a sua intenção de virar sacerdote e é reconhecido com essa capacidade. Ele já deve estar casado na igreja positivista quando obtém o grau de vigário. O vigário, com 35 anos, inicia seu curso científico septimal de 7 anos, né, das 7 ciências, uma ciência por ano, não é? E realiza funções secundárias, né? Basicamente o ensino ou os sermões, ou as prédicas. Não é que não sejam importantes, evidentemente são funções educativas. Mas a função de regulação das relações sociais amplas, né, de juiz, os vigários não assumem essas funções ainda. Então, o sacerdócio pleno é um grau conferido com 42 anos de idade, é para adulto mesmo, não é? Maduro, após o curso científico septimal, né? E aí o sacerdócio pleno está apto a ser professor, a dar aulas e realizar as prédicas, mas principalmente é o responsável pelas funções de conselheiro, consagrador e regulador, não é? São 4 semanas em cada mês, né? Então cada semana é dedicada a um aspecto daquele mês. No mês do sacerdócio nós temos então as quatro seguintes funções: o sacerdócio incompleto, que é a festa da arte; o sacerdócio preparatório, que é a festa da ciência; o sacerdócio definitivo secundário e o sacerdócio definitivo principal. Então, mais ou menos, nós, quando apresentamos os graus do sacerdócio, nós apresentamos essas 4 possibilidades do sacerdócio. O incompleto com a festa da arte são aqueles que serão apenas pensionistas do sacerdócio, né? São artistas, são poetas, são cientistas, não é? E não tem a energia moral, intelectual, prática para serem sacerdotes plenos. O sacerdócio preparatório é a festa da ciência. O preparatório é a ciência sendo preparatória para a religião da humanidade. Não é o preparatório, não se refere ao sacerdócio, refere-se à ciência. A ciência ela é preparatória para a religião da humanidade. Como comentamos antes, a síntese positivista, a síntese positiva, ultrapassa a ciência, ele não nega a ciência, se baseia na ciência, porque a ciência nos dá o conhecimento da realidade.
mas a ciência é dispersiva, é detalhista, né? Por si só ela se entrega a especulações sem fim sobre detalhes cada vez menorzinhos, e a visão de conjunto se perde, e o ser humano se perde nisso. E moralmente, né, a ciência estimula a secura do coração, né, o altruísmo deixa de existir, e incha-se o orgulho, a pessoa se torna seca, mesquinha e orgulhosa. Bem, então a ciência por si só apresenta defeitos morais e intelectuais. Né? Os intelectuais são o espírito de detalhe, né? A perda da visão de conjunto, e os perigos morais são o orgulho e a secura do coração. Por isso que nós positivistas, nós nos baseamos na ciência, mas ela é apenas preparatória para a religião da humanidade. Não é quando Augusto Comte cria a ciência da moral, cria a moral se torna a ciência por excelência, não é? E ela tem um influxo de volta sobre as ciências inferiores, não é? Organizando as ciências inferiores, disciplinando, moralizando, lembrando a importância da visão de conjunto, dos sentimentos, para o desenvolvimento de cada uma das ciências. E a importância dos sentimentos não é uma importância retórica, não é? Nós precisamos dos sentimentos, dos afetos, para pensarmos de verdade. Precisamos mesmo, não é? Na síntese subjetiva, Augusto Comte exemplifica, comenta, explica, prova isso em detalhes. Não é? Bem, a terceira semana do mês do sacerdócio é dedicada ao sacerdócio definitivo secundário, né? São os vigários, né? Que, enfim, são sacerdotes plenamente incorporados ao sacerdócio, mas ainda executam funções secundárias, né? Durante 7 anos, né? Que, enfim, o ensino e as prédicas. E o sacerdócio definitivo principal são aqueles que realizam, depois dos 42 anos de idade, realizam as funções de juízes, né? Conselheiros, consagradores e reguladores. Bem, o que tínhamos para falar sobre o mês do sacerdócio é isso. Vamos fazer uma pequena pausa, já voltamos com as comemorações, com os centenários, com os feriados do mês de Descartes. Só um pouquinho. Então vamos para a última parte dessa celebração, né? São os centenários, aniversários e feriados deste mês. No dia 1º de Descartes, ou 7 de outubro, há o aniversário de nascimento de Jean de Salisbury. Ele era bispo em Chartres, na França, mas nasceu em Salisbury, na Inglaterra. Então, Jean de Salisbury, nome diferente, né? Ele nasceu em 1120 e morreu em 1180, então faz 900 anos, né? Como ele é de 1º de Descartes, então é a filosofia, a metafísica medieval, né? Já escolástica, a decadência do catolicismo. Em 6 de Descartes, 12 de outubro, não é? Nós temos a comemoração da descoberta da América em 1492 por Cristóvão Colombo, pelo genovês Cristóvão Colombo. Não é? A descoberta da América integrou, né, desde o início da República, em 1890, né, o calendário cívico nacional do Brasil. Em 1930, Getúlio Vargas, seguindo orientações da Igreja Católica, tirou esse feriado e, em seguida, virou feriado de Nossa Senhora Aparecida. Então, o que era um feriado cívico virou um feriado clerical católico. Mas, enfim, 12 de outubro é a descoberta da América. Em 12 de Descartes, 18 de outubro, nós temos aí o nascimento, 18 de outubro, né, nós temos aí o nascimento de Benjamin Constant, em 1836, né? Falecido em 1891, após ser proclamado a República.
Em 18 de Descartes, 24 de outubro, nós temos o falecimento de Júlio Prates de Castilhos. Não é? Nasceu em 1860 e morreu em 1903. Júlio de Castilhos, positivista, político, foi defensor da República na época do Império, e aí foi o principal autor da primeira Constituição do Rio Grande do Sul, a Constituição Castilhista do Rio Grande do Sul. E no dia 27 de Descartes, dia 2 de novembro, o Dia dos Mortos. O Dia dos Mortos, ou Dia dos Finados, isso é interessante de notar, era uma tradição no Brasil já na época do Império. E quando foi proclamada a República, em 1889, logo no início, 2 meses depois, em 14 de janeiro de 1890, foi proclamado o calendário de feriados cívicos brasileiros. Eram uns 10, um pouco menos que 10, mas vamos lá, uns 10 feriados, todos eles de caráter cívico. 1º de janeiro, Festa da Humanidade, 12 de outubro, Descoberta da América, 14 de julho, Revolução Francesa, 13 de maio, Confraternização dos Brasileiros, e assim por diante. Em um caso, o calendário, por sugestão dos positivistas, fez concessão ao calendário católico, que é o dia 2 de novembro, né, o Dia de Finados, em respeito aos mortos. Nós positivistas temos nossa festa dos mortos, não é? Não festejamos os esqueletos, né? Coisa assim. Nós festejamos aqueles que vieram antes de nós, né? Porque, enfim, a humanidade é a massa daqueles que já viveram e dos que ainda estão por viver, por nascer. E nós no meio, né? Mas assim, a humanidade é cada vez mais e sempre mais quem já morreu, não é? Então, é necessário nós festejarmos os mortos, né? Se nós vamos festejar a historicidade humana, isso é também festejar quem veio antes, portanto, quem morreu. O dia 31 de dezembro nos anos normais e 30 de dezembro nos anos bissextos é a festa geral dos mortos no calendário positivista. Como, enfim, havia já no Brasil, na época do Império, o feriado de Finados, dia 2 de novembro, os positivistas fizeram essa concessão, né? A festa dos mortos no dia 2 de novembro, em vez de 30 ou 31 de dezembro. Então, é por isso que eu estou citando aqui a festa dos mortos, a festa de Finados, no mês de Descartes, para o caso brasileiro, né? Esse é um exemplo muito bom de continuidade histórica, em que, a partir do legado do catolicismo no Brasil, o positivismo manteve quando houve a mudança de regime, né? E essa incorporação da festa de Finados no calendário republicano mostra como é possível conservar melhorando, não é? Enfim, realizar as mudanças necessárias ao longo da grande continuidade histórica. É isso que tínhamos para falar. Espero que tenham gostado, tenham aprendido. Como de hábito, estamos aqui à disposição para comentários, esclarecimentos, dúvidas, mais fala, se quiserem, né? E assim por diante. Então, o amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim. Até logo. Retrato de René Descartes. Gravura de Jean de Salisbury ensinando filosofia em Chartres. Placa comemorativa de Jean de Salisbury em Chartres. Quadro de um homem que se acredita ter sido Cristóvão Colombo. Colombo expondo seu projeto aos reis católicos. Gravura com o rosto de Benjamin Constant. Medalhão com o rosto de Benjamin Constant. Caixa que Benjamin Constant recebeu de seus alunos para guardar seu exemplar de A Síntese Subjetiva de Augusto Comte. Júlio de Castilhos. Cartaz da Festa Universal dos Mortos de 1924, a ser comemorada então por Émile Corrat, da Sociedade Positivista Internacional.